E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago canal e hoje eu vou falar sobre a série Altered Carbon. Bora lá bater um papo sci-fi? Segue aí! Cara, já imaginou se você não morresse mais? Se a gente vivesse numa época em que a tecnologia já permitisse que a gente não precisasse mais passar pelo processo doloroso de deixar de existir? Então, o universo de Altered Carbon, uma série da Netflix que estreou em fevereiro desse ano, conta mais ou menos com essa possibilidade. Ambientada no século 25, a série baseada no livro homônimo de Richard K. Morgan conta a história de um cara, criminoso de guerra, que foi ressuscitado a pedido de um milionário, ziliardário na verdade, para solucionar um crime que ele havia sofrido. De caráter cyberpunk e neo-noir, a série apresenta por meio de uma narrativa lenta e um pouco pesada a história de seus personagens, com um enfoque bastante grande na psique dos mesmos, que são bastante enrolados, fala sério. Neles ali cada um ia precisar de umas 20 vidas de terapia. E por falar em 20 vidas, uma das coisas que a série conta nesse futuro, nesse universo, é com a possibilidade de você habitar vários corpos diferentes. Isso porque a morte já não existe mais como existe aqui agora pra gente, graças ao fato de você conseguir fazer um upload da sua consciência para um gadget, uma espécie de aparelhinho assim, que você coloca aqui na base do cérebro, na coluna vertebral mais ou menos, nessa parte aqui, você consegue por meio disso habitar vários corpos diferentes. Só dando uma explicada para quem ainda não sabe ou não é familiarizado com o termo, Cyberpunk é um subgênero da ficção científica que apresenta universos onde existe alta tecnologia aliada a baixa qualidade de vida. A história tem como personagem principal esse criminoso de guerra que foi citado pelo Matusa. E o que são os Matusas? Os Matusas são pessoas milionárias que exatamente nesse período, assim como na nossa realidade, a condição financeira causa uma segregação tecnológica. Nessa época ela é a nível tão absurdo que o cara se torna basicamente um imortal, ele é praticamente um deus. Então os Matusas são chamados assim, é uma referência a Matusalém, porque eles vivem praticamente para sempre. Uma capa, que é um corpo, fica ruim, na série os corpos são chamados de capas. Eles vão e trocam por um corpo melhor. Então eles até fazem atos de filantropia onde eles meio que sacrificam o próprio corpo deles para continuar sendo meio que venerado. Só que o corpo para eles não é nada, eles adquirem um outro corpo fácil. E esse personagem principal, ele é chamado de Takeshi Kovacs, o nome dele. E ele é interpretado pelo ator Joey Kinnaman. E originalmente o corpo desse personagem era de origem nipônica. Porém agora ele foi reencapado no corpo de um cidadão com características americanas. Não dá para dizer que é americano, porque nessa época os Estados Unidos não existe mais. A instituição é outra, ela é chamada de Protetorado e ela compreende o planeta Terra inteiro e suas várias colônias. Muitas referências no cyberpunk em geral. Dentre elas, principalmente na cenografia, ela faz um tributo praticamente a Blade Runner. A cidade de Bay City, que é a São Francisco do futuro desse período, é praticamente a Los Angeles de Blade Runner, daquele de 1982, escarrada, com as mesmas características. Não é na escala humana, a cidade é fora de escala humana, ou seja, as construções são absolutamente gigantescas, as propagandas tornam obsoletas as fachadas dos edifícios, ou seja, o protagonismo na série é a propaganda, o protagonismo na arquitetura é a luz, não é? São os hologramas, não é o edifício em si. Isso acontece, assim como acontece na Los Angeles de Blade Runner, você vê também na Bay City ou São Francisco de Altered Carbon. A série originalmente ela foi pensada para ser um filme e acabou sendo transformada em série, que são 10 episódios aí de quase 1 hora cada um. Pode ser cansativo para quem não tem paciência para ver uma série que gosta de detalhar, esmiuçar ali a vida dos seus personagens. Ela não mostra eles de forma superficial. Ela vai a fundo no porquê que eles agem como agem. Até porque eles são eternos, né? Inclusive um dos símbolos da série é o Ouroboros, que é aquela cobra que come o próprio rabo, tá? Sem levar para o mau sentido, tá? Que na alquimia é o símbolo que significa a eternidade cíclica. E isso aqui meio que acontece na série porque você não morre, então a sua consciência passa de um corpo para o outro, de um corpo para o outro, sem ter nenhum tipo de lapso ali de memória. Então você carrega 300 anos aí de... Imagina você aí, a gente não vive nem 100 anos, a gente com 30 anos já está fazendo terapia para poder tentar se achar aqui com tudo que sentiu na vida. Imagina você viver 300 anos aí sem... 300 anos de problemas mal resolvidos para poder lidar na vida. Qualquer cidadão pira.
né? A ideia desse aparelho, esse gadget, onde a consciência é feita o upload, se localizar bem aqui no corpo, foi meio que inspirado num conceito judeu, não sei bem se isso é verdade, mas eu estava vendo na internet ali, que sim, que diz que a alma no nosso corpo fica presa num... não é presa, ela se localiza em um osso aqui na parte superior da coluna. Então esse gadget da série meio que faz alusão a isso. A história ela é pesada, como já falei, parece um filme do Tarantino, tem bastante sangue, tem bastante, tem sexo também, mas não é uma coisa gratuita, é uma coisa que faz parte da história. É uma série que também mostra, evidencia o corpo como algo supérfluo, como já falei. É como se a gente pegasse essa mentalidade da tal modernidade líquida de hoje, do descarte do mercado, que a gente levou para as relações afetivas, nessa época aqui é levado ao cúmulo realmente graças a essa possibilidade de você não vencer a morte, né? A tecnologia venceu a morte, então o corpo é lixo, você pode fazer com ele o que quiser, é supérfluo, não é mais uma coisa. Então você vê ali um barateamento da medicina, você vê ali uma desvalorização forte com relação à vida humana, você percebe que existe uma frieza ali dos personagens com relação à vida em si. Mas como a história é cyberpunk, em cyberpunk geralmente o universo é corporocrata, quem manda de verdade, quem tem o poder da porra toda ali, são os Matuzas, os caras cheios da grana que conseguem fazer o que eles quiserem, inclusive pagar suborno, não é, para as autoridades aí do protetorado para fazerem as coisas de acordo com o que eles querem. Por exemplo, é proibido você fazer o upload de uma consciência num animal, um ser inferior. No entanto, os Matuzas fazem isso por covardia quando dá na telha deles. E o protetorado não faz nada com eles por conta, né, do poder aquisitivo deles. Eu falei lá atrás que ela é neo-noir. Aonde que ela é neo-noir? Nessa característica do protagonismo do holograma, das luzes e da luz ser protagonista na cenografia e desse caráter meio sombrio. O personagem principal é um anti-herói, não é um herói. E por ser também uma trama policial. Era isso que eu tinha para falar hoje sobre essa série, compensa assistir, se você gosta do tema, foi um debate interessante. Sem falar na questão dela fazer debates sobre segregação social e segregação tecnológica, a desigualdade social causando também uma verdadeira desigualdade de tipo de ser humano, esses transhumanos, né? O que seria o transhumanismo? É o ser humano aperfeiçoado graças à tecnologia, essa consciência transhumana aí, se tornando um deus graças à imortalidade e ao poder aquisitivo, enquanto a plebe fica sendo uma ralé a venerá-la, porque não tem outra escolha mesmo, né? Fica a dica aí para vocês assistirem. Até mais.